O residencial Águas Claras ficava na região do Morumbi, cercado por muros altos e câmeras de segurança que prometiam tranquilidade às famílias que ali moravam. Eram daqueles condomínios de classe média alta onde todo mundo se esforçava para manter as aparências impecáveis. Carros lavados todo sábado de manhã, crianças uniformizadas indo para escolas particulares, casais caminhando de mãos dadas pela área de lazer nos finais de tarde. A família Mendes morava no apartamento 704 do Bloco B há quase 15 anos. Roberto Mendes, 47 anos, era gerente de uma multinacional de tecnologia. Acordava às 6 da manhã todos os dias, tomava seu café preto sem açúcar, beijava a esposa na testa e saía de gravata para enfrentar o trânsito insano da Marginal. Era um homem de rotinas rígidas, que acreditava que disciplina e trabalho duro eram os pilares de uma vida bem-sucedida. Márcia Mendes, 43 anos, tinha sido professora de educação física antes de se casar. Depois que o filho nasceu, abandonou a carreira para se dedicar à família. Era uma mulher bonita, que cuidava da aparência com esmero. Cabelos sempre bem tratados no salão da esquina, unhas feitas religiosamente a cada 15 dias, roupas de academia importadas que ela usava mesmo quando não estava treinando. Tinha aquela beleza madura que chamava atenção discreta nas reuniões de condomínio e nos corredores do supermercado. O filho do casal, Guilherme, tinha 17 anos e estava no 3º ano do ensino médio. Era um garoto quieto, mais ligado em videogames e séries do que em esportes ou festas. Tinha poucos amigos, mas os que tinha eram leais. Passava a maior parte do tempo trancado no quarto, fones de ouvido cancelando o mundo exterior enquanto estudava para o vestibular de engenharia. Seu relacionamento com os pais era cordial, mas distante. Aquele tipo de distância emocional que se instala nas famílias quando todo mundo está ocupado demais com suas próprias vidas. A rotina da família seguia um padrão previsível. Roberto saía cedo e voltava tarde. Márcia acordava por volta das 9, tomava um café da manhã leve, lia as notícias no tablet e começava a organizar a casa. 2 vezes por semana, a diarista Dona Neuza aparecia para fazer a faxina pesada. Às terças e quintas, Márcia ia à academia do condomínio. Às quartas e sextas, o personal trainer vinha ao apartamento para sessões particulares. O personal trainer se chamava Lucas Tavares. Tinha 32 anos, corpo definido de quem vivia dentro de academias, sorriso fácil e aquele jeito descontraído que desarmava qualquer tensão. Era formado em educação física pela Universidade de São Paulo, mas nunca conseguiu um emprego fixo que pagasse bem. Vivia de aulas particulares, atendendo senhoras do condomínio que podiam pagar seus honorários de R$ 200 por hora. Lucas tinha começado a treinar Márcia havia 2 anos. No início, eram sessões normais na academia do condomínio. Flexões, agachamentos, exercícios com pesos leves. Ele era profissional, mantinha distância respeitosa, chamava ela de Senhora Márcia e focava apenas nos treinos. Mas depois de 6 meses, Márcia sugeriu que as sessões fossem transferidas para o apartamento. Disse que ficaria mais confortável, que tinha vergonha de malhar na frente dos vizinhos, que preferia a privacidade. Roberto nunca questionou. Confiava na esposa cegamente. Achava até positivo que ela estivesse cuidando da saúde, mantendo a forma, se sentindo bem consigo mesma. Às vezes chegava em casa e encontrava Lucas saindo do apartamento, suado, mochila nas costas. Cumprimentavam-se com acenos educados. E aí, Lucas, como vai? Tudo certo, seu Roberto, até a próxima. Conversas breves de corredor que não significavam nada. Guilherme também cruzava com Lucas algumas vezes. O personal sempre foi simpático com ele, perguntava sobre os estudos, fazia piadas sobre videogames. Guilherme respondia com monossílabos educados e voltava para seu quarto. Não tinha motivos para desconfiar de nada. Na cabeça dele, Lucas era apenas mais um prestador de serviços que ia e vinha, como técnico de internet ou entregador de gás. O condomínio inteiro conhecia Lucas. Ele treinava pelo menos outras 6 mulheres ali dentro. Dona Silvia do 302, que tinha 60 anos e problemas no joelho. Juliana do 1105, bancária de 35 anos que queria perder peso depois da gravidez. Camila e Beatriz, irmãs gêmeas do 508 que malhavam juntas e riam alto demais durante os treinos. Lucas era popular, querido, considerado um profissional competente. Mas existiam cochichos.
Sempre existem cochichos em condomínios onde as paredes são finas e as fofocas se espalham mais rápido que fogo em capim seco. Algumas vizinhas comentavam nos elevadores, quando achavam que ninguém estava ouvindo, que Márcia e Lucas pareciam muito próximos. Que ela ria demais das piadas dele. Que às vezes as sessões de treino duravam tempo demais. Que tinha algo estranho naquela intimidade toda. Dona Neuza, a diarista, também tinha suas suspeitas. Em 15 anos trabalhando para a família Mendes, ela conhecia cada canto daquele apartamento. Sabia onde ficava cada objeto, como cada móvel estava posicionado. E nos últimos meses, tinha notado pequenas mudanças. Toalhas que não estavam no lugar de sempre. Copos de suco no balcão da cozinha quando Márcia dizia ter treinado sozinha. O cheiro diferente no ar. Uma mistura de perfume masculino que não era o de Roberto. Mas Dona Neuza não era de falar. Tinha aprendido ao longo dos anos que empregados domésticos que se metem em assuntos de patrões acabam sem emprego. Então fingia não ver, limpava tudo em silêncio e ia embora com seus R$ 250 no bolso, rezando baixinho para que aquela família não se destruísse. A verdade é que todo mundo no condomínio tinha algum segredo. O síndico, seu Mário, tinha um caso com a secretária do trabalho há 3 anos. Juliana do 1105 mentia para o marido sobre quanto gastava em roupas. Os gêmeos adolescentes do 903 fumavam maconha na área de serviço enquanto os pais estavam fora. Camila do 508 havia feito 3 abortos que nem a irmã gêmea sabia. Segredos são a argamassa que mantém condomínios de pé. Todo mundo sabe de algo sobre alguém, mas ninguém fala nada porque todos têm algo a esconder. É um pacto silencioso de hipocrisia coletiva onde aparências importam mais que verdades. E no meio de tudo isso, a família Mendes seguia sua rotina. Roberto trabalhando 12 horas por dia para manter o padrão de vida. Márcia organizando a casa e indo às suas sessões de treino. Guilherme trancado no quarto, alheio a tudo, focado em equações matemáticas e simulados de vestibular. Até que uma terça-feira chuvosa de agosto mudou tudo. Guilherme tinha acordado com dor de cabeça naquela manhã. Uma daquelas enxaquecas que começam atrás dos olhos e se espalham pela testa em ondas pulsantes. Tinha dormido mal, ficado até tarde estudando física, e seu corpo cobrava o preço da exaustão. Quando o despertador tocou às 7, ele simplesmente desligou e voltou a dormir. Por volta das 9h30, acordou desorientado. Olhou para o celular e viu que tinha perdido a primeira aula. Seu estômago apertou com aquela ansiedade típica de quem faltou a algo importante, mas a dor de cabeça ainda estava lá, latejando. Decidiu que ficaria em casa. Mandou uma mensagem para o grupo da sala avisando que estava doente, avisou a mãe que não iria para a escola, tomou um comprimido de dipirona e voltou para a cama. Márcia bateu na porta do quarto por volta das 10. Filho, você está bem? Guilherme murmurou que sim, que era só uma dor de cabeça, que ia dormir mais um pouco. Ela disse que tinha treino marcado para as 11, que se ele precisasse de alguma coisa era só chamar, e fechou a porta suavemente. Guilherme mergulhou de novo no sono. Aquele sono pesado de remédio, onde o corpo afunda no colchão e o mundo exterior deixa de existir. Dormiu por mais de 1 hora, um sono sem sonhos, negro e profundo. Acordou com sede. A boca estava seca, pastosa. Olhou para o relógio no celular, 12h20. A dor de cabeça tinha diminuído, mas não sumido completamente. Levantou devagar, esperando que a tontura passasse, e saiu do quarto em direção à cozinha. O apartamento estava silencioso. Silencioso demais. Guilherme caminhou descalço pelo corredor, ainda meio zonzo. A sala estava vazia, banhada pela luz cinzenta que entrava pelas janelas. Lá fora, a chuva tinha parado, mas o céu continuava carregado de nuvens escuras. Foi quando ouviu um som vindo do quarto dos pais. No início, não conseguiu identificar o que era. Parecia gemido, mas diferente. Não era um gemido de dor. Era algo mais íntimo, mais urgente. O coração de Guilherme acelerou. Uma parte dele queria voltar para o quarto, fingir que não tinha ouvido nada. Mas a curiosidade, ou talvez o instinto de que algo estava errado, o manteve ali parado no corredor. Mais um som. Dessa vez, claramente a voz da mãe. Não eram palavras, apenas sons. Seguidos por uma voz masculina.
Uma voz que não era a do pai. O mundo de Guilherme começou a girar, mas não era a tontura da enxaqueca. Era algo pior. Era a sensação de que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Ele deu mais 2 passos em direção ao quarto dos pais. A porta estava entreaberta. Não completamente fechada, mas também não escancarada. Apenas um vão de uns 10 centímetros, o suficiente para deixar escapar aqueles sons que agora eram inconfundíveis. A mão de Guilherme tremeu quando ele a aproximou da porta. Não sabia o que ia encontrar do outro lado. Uma parte dele ainda esperava estar enganado, que fosse apenas a televisão ligada, que fosse qualquer outra coisa que não aquilo que sua mente estava gritando que era. Empurrou a porta delicadamente. Apenas alguns centímetros. O suficiente para ver. E viu. Sua mãe estava na cama. Na mesma cama onde seu pai dormia todas as noites. Na mesma cama que ele tinha visto seus pais dividirem por 17 anos. E ela não estava sozinha. Lucas, o personal trainer, estava ali. Eles estavam nus. Estavam juntos. Fazendo o que pessoas casadas fazem, mas ela não estava com o marido. Estava com outro homem. O cérebro de Guilherme simplesmente parou de funcionar por alguns segundos. Era como se tivesse dado um curto-circuito completo. Ele não conseguia processar o que estava vendo. Não conseguia conectar aquela imagem com a realidade que conhecia. A mãe que fazia seu almoço todos os dias. A mãe que perguntava sobre suas provas. A mãe que arrumava suas roupas no armário. Aquela mãe não podia ser a mesma pessoa que estava ali, naquela cama, traindo seu pai. Não sabe quanto tempo ficou ali parado. Podem ter sido 5 segundos ou 5 minutos. O tempo tinha perdido todo o significado. Sua respiração estava presa no peito. Suas pernas estavam coladas no chão. Seus olhos estavam fixos naquela cena que seu cérebro se recusava a aceitar como real. Foi um som mais alto que o fez recuar. Um gemido mais intenso da mãe, seguido por uma risada baixa de Lucas. Aquilo foi como um choque elétrico. Guilherme deu 3 passos para trás, quase tropeçando nos próprios pés. Seu coração estava disparado. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Voltou para o quarto em passos rápidos e silenciosos, fechou a porta e encostou-se nela. Estava respirando rápido demais, quase hiperventilando. Levou as mãos à cabeça e puxou os cabelos. Não era real. Não podia ser real. Tinha que ser um pesadelo. Mais uma daquelas enxaquecas horríveis que o faziam ter alucinações. Mas não era pesadelo. Era terrivelmente, dolorosamente real. Sentou-se na beirada da cama, ainda tremendo. Olhou para as mãos e elas pareciam pertencer a outra pessoa. Tudo parecia irreal. O quarto, os móveis, o computador em cima da mesa. Tudo tinha perdido substância, como se o mundo inteiro tivesse se transformado em uma ilusão. Ouviu passos no corredor alguns minutos depois. A voz da mãe, animada, falando alguma coisa que não conseguiu distinguir. A voz de Lucas respondendo. Risos. Mais passos. O som da porta do apartamento abrindo e fechando. Silêncio. Guilherme ficou ali sentado, sem se mexer, por tempo indeterminado. Podia escutar o próprio coração batendo nos ouvidos. Podia sentir o sangue correndo nas veias. Podia sentir cada célula do corpo gritando que algo estava completamente errado. Batidas na porta. Guilherme. Você está bem, filho? Quer que eu faça um lanche? A voz da mãe. Normal. Tranquila. Como se nada tivesse acontecido. Ele não respondeu. Não confiava na própria voz. Guilherme. Mais batidas. Tô bem, mãe. Ainda tô com dor de cabeça. Vou dormir mais um pouco. Sua voz saiu estranha, rouca, distante. Tá bom, filho. Qualquer coisa me chama. Passos se afastando. Guilherme deitou de lado na cama, encarando a parede branca. Seus olhos estavam secos, mas tinha um aperto no peito que doía mais que qualquer enxaqueca. Era uma dor diferente. Uma dor que não tinha remédio. Uma dor de saber que sua família, aquela unidade que ele sempre achou indestrutível, estava construída sobre mentiras. Ficou ali pelo resto da tarde, imóvel, sem dormir,
apenas existindo naquele espaço entre a negação e a aceitação. Ouviu a mãe circulando pelo apartamento, fazendo suas tarefas cotidianas, cantarolando alguma música. Como se fosse apenas mais um dia normal. Mas não era um dia normal. Era o dia em que tudo mudou. O dia em que o menino de 17 anos descobriu que adultos mentem. Que casamentos podem ser fachadas. Que as pessoas que você mais confia podem guardar segredos devastadores. Quando Roberto chegou do trabalho às 8 da noite, Guilherme ouviu a conversa dos pais na sala. Márcia perguntando sobre o dia dele. Roberto reclamando do trânsito, do chefe, dos relatórios atrasados. Ela dizendo que tinha feito lasanha, a comida favorita dele, que já estava pronta. Vozes normais. Rotina normal. Mentiras normais. Guilherme não saiu do quarto para jantar. Disse através da porta que ainda estava mal, que só queria dormir. Roberto disse que esperava que ele melhorasse, que tinha consulta com o médico marcada se a dor não passasse. Márcia deixou um prato de comida em cima da mesa da cozinha, coberto com papel alumínio, caso ele sentisse fome mais tarde. Cuidados normais de pais normais em uma família que parecia normal. Menos normal impossível. Naquela noite, Guilherme não dormiu. Ficou acordado no escuro, olhando para o teto, processando o que tinha visto. Tentando decidir o que fazer com aquela informação que pesava em seu peito como uma pedra. Contar para o pai? Fingir que não viu nada? Confrontar a mãe? Não tinha respostas. Só tinha aquela imagem queimada na retina. Aqueles sons ecoando nos ouvidos. E aquela sensação horrível de que nada mais seria como antes. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Guilherme voltou para a escola, mas era como se estivesse em piloto automático. Sentava nas aulas, olhava para o quadro, ouvia os professores falarem sobre derivadas e ligações covalentes, mas nada penetrava. Sua mente estava presa naquele quarto, naquela cena, naquela verdade que carregava sozinho. Em casa, evitava a mãe. Quando ela tentava conversar, ele dava respostas curtas e se trancava no quarto. Márcia achou que era estresse do vestibular. Esse menino está estudando demais, comentou com Roberto durante o jantar. Não sai do quarto, mal conversa comigo. Acho que está ansioso com as provas. Roberto concordou distraidamente, olhando para o celular enquanto mastigava. É fase, Márcia. Todo adolescente fica assim. Deixa ele quieto. Guilherme assistia essas conversas da porta do quarto entreaberta, com um nó na garganta. O pai não fazia ideia. Continuava sua rotina de sempre, beijando a esposa na testa antes de sair para trabalhar, perguntando como tinha sido o dia dela quando chegava, assistindo jornal no sofá enquanto ela preparava o jantar. E Márcia interpretava seu papel perfeitamente. Esposa atenciosa, mãe dedicada, dona de casa organizada. Continuou com seus treinos regulares. Às terças e quintas, Lucas aparecia no apartamento. Guilherme ouvia o interfone tocar, ouvia a voz da mãe pelo interfone. Oi, Lucas, pode subir. E então ouvia a porta do apartamento se abrindo, os cumprimentos cordiais, os passos indo em direção ao quarto dos pais que tinha sido transformado em academia improvisada. Guilherme se trancava no próprio quarto nesses dias, fones de ouvido no volume máximo, música gritando para abafar qualquer som que pudesse vir do corredor. Mas mesmo assim, sua imaginação preenchia os espaços em branco. Sabia o que estava acontecendo do outro lado daquela parede. E a cada minuto que passava, o peso no peito ficava mais insuportável. Na quinta-feira seguinte, 2 semanas depois da descoberta, não aguentou mais ficar em casa durante o treino da mãe. Inventou que tinha trabalho de grupo na casa de um colega e saiu às 10h30 da manhã. Ficou vagando pelas ruas do bairro, mãos nos bolsos da jaqueta, olhando vitrines sem ver nada, sentando em bancos de praça, tentando organizar o caos que era sua mente. Foi quando encontrou Mateus, seu melhor amigo desde a 5ª série. Mateus estava saindo da padaria, sacola de pão na mão, e quase esbarrou em Guilherme. Cara, que susto! O que você tá fazendo aqui? Não era para você estar na aula. Mateus tinha aquele sorriso largo de sempre, os cabelos desgrenhados, a camiseta de banda de rock. Guilherme deu de ombros. Faltei. Não tava afim. Mateus percebeu algo errado imediatamente.
Conhecia Guilherme tempo demais para não notar. Tá tudo bem, brother. Você tá com uma cara. Tá tudo bem, Guilherme mentiu, mas a voz saiu fraca. Mentira. Mateus apontou para um beco que levava ao playground abandonado onde costumavam jogar futebol quando eram crianças. Vamos conversar. E não me vem com essa de que tá tudo bem porque eu sei quando você tá mentindo. Sentaram-se nos balanços enferrujados. Mateus abriu a sacola e ofereceu um pão de queijo. Guilherme recusou. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas os rangidos das correntes dos balanços preenchendo o ar. Descobri uma coisa, Guilherme finalmente falou, voz baixa. Sobre minha mãe. Mateus parou de balançar. Que tipo de coisa? Guilherme demorou a responder. Formar as palavras em voz alta tornava tudo mais real, mais definitivo. Ela tá traindo meu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mateus não sabia o que dizer. Abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Você tem certeza? Vi com meus próprios olhos. Guilherme estava olhando para o chão, para as folhas secas acumuladas embaixo do balanço. O personal trainer que treina ela. Eles estavam no quarto dos meus pais. Fazendo. Puta merda. Mateus passou a mão pelos cabelos. Cara, eu não sei o que dizer. Isso é. Puta merda. Não sei o que fazer, Mateus. Faz 2 semanas que eu vi. 2 semanas que eu tô carregando isso sozinho. Não consigo dormir direito. Não consigo me concentrar em nada. Fico olhando pro meu pai e pensando que eu deveria contar pra ele. Mas, como? Como eu conto uma coisa dessas? Mateus balançava a cabeça, ainda processando. E ela sabe que você viu? Não. Ela não tem ideia. Continua agindo normal, como se nada tivesse acontecido. E é isso que me deixa mais maluco. A capacidade dela de mentir, de fingir, de olhar pro meu pai nos olhos e agir como se tudo estivesse perfeito. Você tem que contar pro seu pai, brother. Ele merece saber. Eu sei. Guilherme finalmente olhou para o amigo. Mas se eu contar, destruo minha família. Meus pais vão se separar. Minha mãe vai virar a vilã. Meu pai vai ficar destruído. E tudo isso por minha causa, porque eu abri a boca. Não seria por sua causa. Seria por causa dela, que fez essa merda. Mateus falava com convicção. Você não tem culpa de nada, Guilherme. A responsabilidade é dela. Mas sou eu que vou acender o pavio. Sou eu que vou jogar a bomba no meio da sala e ver tudo explodir. Ficaram mais um tempo ali, conversando em círculos, sem chegar a conclusão nenhuma. Mateus ofereceu ficar com Guilherme, matar aula juntos, mas Guilherme disse que precisava ficar sozinho. Agradeceu, deu um meio abraço desajeitado e foi embora. Voltou para casa às 2 da tarde. Lucas já tinha ido embora. Márcia estava na cozinha, preparando suco de laranja. Oi, filho. Como foi o trabalho de grupo? Voz alegre, sem culpa, sem peso. Foi bom. Mentira automática. Quer suco? Acabei de fazer. Não, obrigado. Vou estudar. Trancou-se no quarto novamente. Sentou-se na cadeira, abriu o caderno de matemática, mas as letras e números não faziam sentido. Tudo tinha perdido sentido. Naquela noite, durante o jantar, Roberto comentou sobre um colega de trabalho que estava se divorciando. Coitado do Marcelo. 15 anos de casamento jogados no lixo. A mulher dele estava tendo um caso com o primo. Márcia fez uma careta de desaprovação. Que horror! Como uma pessoa faz isso? Trai alguém que confia nela. Guilherme quase engasgou com a comida. Olhou para a mãe, incrédulo. Ela estava cortando frango com movimentos delicados, expressão de genuína indignação no rosto. A hipocrisia era tão absurda que chegava a ser cômica. Quase. Roberto continuou. Pois é. E o pior é que o Marcelo não fazia ideia. Descobriu por acaso, viu mensagens no celular dela. Ficou arrasado. Disse que nunca mais vai confiar em ninguém.
É terrível quando a confiança é quebrada, Márcia concordou, tomando um gole de vinho. Um casamento sem confiança não é nada. Guilherme levantou da mesa abruptamente. Com licença. Não tô com fome. Foi para o quarto sem olhar para trás, deixando os pais surpresos. Esse menino anda muito estranho, ouviu a mãe comentar antes de fechar a porta. Deitou na cama, encarando o teto. A conversa do jantar tinha sido a gota d'água. Não podia mais ficar calado. Não podia mais proteger aquela mentira. O pai merecia saber. Merecia ter a chance de decidir o que fazer com a própria vida, mesmo que isso significasse dor. Decidiu que ia contar. Mas não sabia como. Não sabia quando. Não sabia se teria coragem quando chegasse a hora. Nos dias seguintes, ficou observando o pai com outros olhos. Notou coisas que nunca tinha percebido antes. As rugas ao redor dos olhos. Os fios grisalhos nas têmporas. O cansaço que carregava nos ombros depois de um dia inteiro de trabalho. Roberto não era perfeito. Era ausente demais, trabalhava demais, às vezes era impaciente e ranzinza. Mas era um homem bom. Um homem fiel. Um homem que não merecia ser traído pela pessoa em quem mais confiava. E Lucas continuava aparecendo. Terça e quinta, religiosamente. Guilherme começou a odiar aqueles dias. Odiava ouvir o interfone tocar. Odiava ouvir a voz animada da mãe. Odiava saber o que ia acontecer dali a poucos minutos. Na terça seguinte, fez algo que não tinha planejado. Quando Lucas chegou, Guilherme estava na sala, fingindo assistir TV. Lucas cumprimentou, como sempre. E aí, Guilherme, beleza? Guilherme olhou para ele. Realmente olhou. Viu um cara de 30 e poucos anos, bonitão, sorriso branco, corpo sarado. Viu o homem que estava destruindo sua família. E sentiu um ódio tão intenso que assustou ele mesmo. Beleza, respondeu, voz gelada. Lucas percebeu a mudança de tom, mas não comentou. Seguiu para o quarto com Márcia. Naquele dia, Guilherme não se trancou no quarto. Ficou na sala, ouvindo. Não os sons do que estava acontecendo, mas o simples fato de que estava acontecendo. Estava acontecendo na casa dele. Debaixo do teto que o pai pagava. Na cama que o pai dividia com aquela mulher. Quando Lucas saiu, 1 hora depois, Guilherme o encarou. Não disse nada. Apenas encarou. Lucas desviou o olhar, desconfortável, e foi embora rápido demais. Márcia apareceu na sala alguns minutos depois, rosto corado, cabelos úmidos da ducha. Por que você não foi estudar no quarto, filho? Quis ficar aqui, Guilherme respondeu, sem tirar os olhos da TV. Ela ficou ali parada por alguns segundos, como se fosse dizer algo, mas acabou voltando para a cozinha. Algo tinha mudado. Guilherme não sabia exatamente o que, mas sentia que tinha cruzado algum tipo de linha invisível. Não estava mais apenas carregando o segredo. Estava se preparando para explodir com ele. Foi em uma sexta-feira que tudo desmoronou de vez. Roberto tinha viagem de trabalho marcada para o final de semana, uma convenção em Curitiba. Sairia na sexta de manhã e voltaria apenas no domingo à noite. Comentou sobre isso durante o jantar de quinta. Vai ser cansativo, mas é importante para a empresa. Talvez eu consiga aquela promoção que estou esperando há meses. Roberto cortava carne, animado com a possibilidade. Se tudo der certo, vamos poder finalmente trocar de carro. Aquele SUV que você gostou, Márcia. Márcia sorriu. Seria ótimo, amor. Você merece essa promoção. Trabalha tanto. Guilherme observava a cena com um aperto no estômago. Sabia exatamente o que ia acontecer naquele final de semana. Com o pai fora, Lucas provavelmente passaria muito mais tempo no apartamento. Talvez até passasse a noite. A ideia fez seu sangue ferver. Na sexta de manhã, Roberto saiu às 6. Guilherme ouviu o pai se despedindo da mãe na porta do quarto. Cuida bem de você e do Guilherme. Qualquer coisa, me liga. Vai tranquilo. A gente fica bem. Beijo de despedida. Passos no corredor. Porta do apartamento se fechando. Guilherme não conseguiu voltar a dormir. Ficou deitado, olhando para o teto,
sabendo que aquele seria o dia. Não podia mais adiar. Não podia mais carregar aquilo sozinho. Levantou às 9, tomou café em silêncio enquanto a mãe mexia no celular. Márcia estava mais arrumada que o normal. Maquiagem caprichada, roupa de academia nova, perfume que ele reconhecia como aquele caro que ela usava em ocasiões especiais. Vai sair, mãe? Guilherme perguntou, fingindo casualidade. Não, filho. Por quê? Você está bem arrumada. Ela deu de ombros. É só treino normal. Gosto de me cuidar. Mentira. Mais uma mentira na pilha infinita de mentiras. Guilherme foi para o quarto e ligou para Mateus. Preciso de você aqui. Hoje. Agora de manhã. O que aconteceu? Vou contar pro meu pai. Mas antes, preciso de provas. Preciso que você me ajude. Mateus chegou meia hora depois. Subiram juntos, e Guilherme apresentou o amigo à mãe. Esse é o Mateus. A gente vai estudar no meu quarto para a prova de física. Márcia cumprimentou educadamente. Quer um suco, Mateus? Café? Não, obrigado, dona Márcia. A gente já comeu. Trancaram-se no quarto. Guilherme explicou o plano em sussurros. Lucas vai chegar às 11. Eu sei porque ouvi ela marcando pelo telefone ontem. Você vai ficar aqui comigo. E a gente vai pegar eles. Como? Com o celular. Vou gravar. Não dá para contar pro meu pai uma coisa dessas sem provas. Ele não vai acreditar. Vai achar que eu tô inventando, que tô confuso, que sou adolescente maluco. Mateus engoliu seco. Cara, você tem certeza? Porque isso vai acabar com tudo. Já acabou, Mateus. Só que ninguém sabe ainda, exceto eu. E ela. E o Lucas. Tá na hora de todo mundo saber. Às 11 em ponto, o interfone tocou. Ouviram a voz da mãe, animada. Oi, Lu. Pode subir. Lu. Apelido carinhoso. Íntimo demais. Guilherme e Mateus esperaram. Ouviram Lucas entrar, os cumprimentos, as risadas. Passos indo para o quarto dos pais. Porta se fechando. Guilherme esperou 15 minutos. Tempo suficiente. Pegou o celular, abriu o aplicativo de gravação de vídeo e acenou para Mateus. Vamos. Saíram do quarto em silêncio. Guilherme estava tremendo, mas havia determinação nos olhos. Mateus o seguia, pálido, nervoso. Chegaram à porta do quarto dos pais. Estava entreaberta, como sempre. Como se fossem tão arrogantes na certeza de que ninguém os pegaria que nem se preocupavam em trancar direito. Guilherme levantou o celular. Ligou a gravação. Empurrou a porta. A cena era pior do que se lembrava. Mais explícita. Mais real. Mais dolorosamente clara. Márcia viu o filho primeiro. Seus olhos se arregalaram em puro terror. Soltou um grito, empurrando Lucas, tentando se cobrir com o lençol. Lucas virou a cabeça, viu Guilherme e Mateus, e a cor sumiu de seu rosto. Guilherme. O grito da mãe era de pânico absoluto. Guilherme, sai daqui. Sai agora. Mas Guilherme não saiu. Continuou filmando. 5 segundos. 10 segundos. 15. Tempo suficiente para capturar tudo. A cama bagunçada. As roupas espalhadas pelo chão. Os dois corpos nos tentando se esconder. A expressão de horror no rosto da mãe. A expressão de culpa no rosto de Lucas. Depois abaixou o celular, olhou nos olhos da mãe e disse, com voz assustadoramente calma: Papai vai saber de tudo. E saiu. Márcia saiu do quarto segundos depois, enrolada em um roupão, cabelos desgrenhados, rosto manchado de rímel. Guilherme. Espera. A gente precisa conversar. Guilherme estava na sala, salvando o vídeo na nuvem, mandando cópia para seu próprio e-mail, fazendo backup de tudo. Não podia perder aquilo. Era a única prova que tinha. Não tem nada para conversar, mãe. Sua voz estava estranhamente estável. Todo o nervosismo tinha sumido. Agora que tinha feito, sentia uma calma gelada. Márcia tentou pegar o celular dele. Apaga isso. Apaga agora. Guilherme se afastou. Não.
Você não entende. As coisas não são do jeito que você pensa. Eu sei exatamente como as coisas são. Vi da primeira vez há 3 semanas. E vi de novo agora. O rosto de Márcia empalideceu ainda mais. Você sabia. Há 3 semanas. Sabia. Fiquei em casa doente. Acordei, ouvi vocês. Vi vocês. E fiquei quieto esse tempo todo. Mas não aguento mais ficar quieto. Lucas apareceu no corredor, vestido às pressas, mochila na mão. Evitava olhar para Guilherme. Márcia, eu vou embora. A gente conversa depois. Voz baixa, covarde. Vai embora e não volta mais. Guilherme gritou, e foi a primeira vez que elevou a voz. Se eu ver você perto dessa casa de novo, eu juro que... Guilherme, acalma, Mateus segurou o braço do amigo. Lucas praticamente correu para a porta. Saiu sem olhar para trás. Márcia desabou no sofá, rosto nas mãos, soluçando. Você não entende nada. Então me explica. Guilherme se sentou na poltrona em frente a ela, braços cruzados. Me explica como você faz isso com o papai. Me explica como você olha na cara dele todo dia e mente. Me explica como você dorme tranquila à noite sabendo que tá traindo o homem que confia em você. Seu pai não me olha há anos. Márcia gritou de volta, tirando as mãos do rosto. Estava chorando, mas havia raiva também. Ele só trabalha. Só pensa em trabalho. Chega em casa cansado, mal fala comigo, mal me toca. Eu me sinto invisível nessa casa. E a solução era trair ele. Eu me sinto sozinha, Guilherme. Você não sabe como é viver com alguém e se sentir sozinha. Lucas me faz sentir vista. Me faz sentir desejada. Me faz sentir viva de novo. E o papai? Ele trabalha tanto para sustentar essa casa, para dar uma vida boa pra gente. E você faz isso com ele. Márcia balançou a cabeça, ainda chorando. Não era para ter acontecido. No começo era só treino. Mas aí a gente começou a conversar mais, e ele era tão atencioso, e... Ela parou, percebendo que não havia justificativa que soasse bem. Eu não queria machucar ninguém. Mas machucou. Machucou eu. E vai machucar o papai quando ele souber. Você não pode contar para ele. Márcia se levantou, desesperada. Por favor, Guilherme. Eu termino com o Lucas. Acabou. Nunca mais. Mas não conta pro seu pai. Isso vai destruir ele. Vai destruir nossa família. A família já tá destruída, mãe. Só que você tá fingindo que tá tudo bem. Por favor. Ela se ajoelhou na frente do filho. Literalmente se ajoelhou. Eu sou sua mãe. Eu te criei. Te dei tudo. Por favor, não faz isso. Guilherme olhou para a mãe ajoelhada e sentiu algo se partir dentro dele. Não era pena. Não era perdão. Era a compreensão final de que os pais não eram super-heróis. Eram apenas pessoas falhas, egoístas, capazes de causar dor. Levanta, mãe. Sua voz saiu cansada. Eu vou contar pro papai. Quando ele voltar, domingo à noite, eu vou mostrar o vídeo para ele. Você pode fazer o que quiser até lá. Pode fugir. Pode se preparar. Pode tentar arrumar uma desculpa. Mas ele vai saber. Levantou e foi para o quarto. Mateus o seguiu. Trancaram a porta. Do lado de fora, ouviram Márcia soluçar alto, um choro de desespero que ecoava pelo apartamento vazio. Guilherme se sentou na cama, ainda segurando o celular. Mateus não sabia o que dizer. Ficou ali, presença silenciosa e solidária. Eu fiz a coisa certa. Guilherme perguntou, olhando para o amigo. Fez o que tinha que fazer, Mateus respondeu. O resto não depende mais de você. O final de semana foi um inferno. Márcia ficou trancada no quarto dela na maior parte do tempo. Quando saía, tinha os olhos vermelhos e inchados. Tentou conversar com Guilherme algumas vezes, mas ele não respondeu. Não tinha mais nada a dizer. No sábado à noite, ela bateu na porta dele. Guilherme, eu liguei pro Lucas. Terminei com ele. Acabou. Foi isso que você queria. Não era sobre o que eu queria. Era sobre o que era certo. Por favor, não conta pro seu pai. Eu vou ser uma esposa melhor. Vou fazer tudo diferente. Mas não conta. Guilherme não respondeu. Ela ficou ali por mais alguns minutos, esperando, e depois foi embora. No domingo, ele mal saiu do quarto. Comeu as coisas que tinha guardado na gaveta, bolachas e barras de cereal. Não queria ver a mãe. Não queria falar com ela. Só queria que aquilo terminasse logo. Roberto mandou mensagem às 7 da noite.
Chegando em casa em 1 hora. A convenção foi ótima. Acho que consegui a promoção. Guilherme respondeu: legal, pai. Preciso falar com você quando chegar. É importante. Tudo bem, filho? Aconteceu algo? Quando você chegar a gente conversa. Pessoalmente. Guilherme ouviu a mãe atendendo uma ligação no quarto dela. Provavelmente do pai, perguntando o que estava acontecendo. Ouviu ela dizendo que estava tudo bem, que Guilherme provavelmente só queria falar sobre a escola ou o vestibular. Mais mentiras. Até o último segundo, mais mentiras. Às 8h15, a porta do apartamento se abriu. Roberto entrou, mala de viagem na mão, gravata afrouxada, sorriso cansado no rosto. Cheguei. Onde estão meus amores? Márcia saiu do quarto. Estava com uma aparência terrível, mesmo tendo tentado se arrumar. Roberto percebeu imediatamente. Amor, você está bem? Está com uma cara? Estou só cansada. Guilherme saiu do quarto. Olhou para o pai, para a mãe, e disse: pai, a gente precisa conversar. Agora. Na sala. Roberto percebeu a seriedade no tom. O que aconteceu? Senta, pai. Por favor. Eles se sentaram. Os três. Roberto no sofá, Márcia na poltrona, Guilherme em pé, celular na mão. Pai, eu preciso te mostrar uma coisa. E você precisa ver até o final. Vai ser difícil. Vai ser horrível. Mas você precisa saber. Guilherme, você está me assustando. Guilherme, não. Márcia se levantou, desesperada. Mas Guilherme já tinha aberto o vídeo. Já tinha colocado para tocar. Já tinha entregue o celular para o pai. Roberto olhou para a tela. Os primeiros segundos eram apenas Guilherme andando no corredor. Depois a porta se abrindo. Depois a cama. Depois os corpos. Depois tudo. O mundo parou. Roberto assistiu aos 15 segundos completos. Sua expressão foi mudando. Confusão. Descrença. Compreensão. Dor. Uma dor tão profunda que Guilherme teve que desviar o olhar. Quando o vídeo terminou, o silêncio foi absoluto. Roberto olhou para a esposa. Apenas olhou. Não disse nada. Não precisava. Márcia estava chorando, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pega. De quem perdeu tudo. Roberto, eu posso explicar. Voz fraca, desesperada. Roberto se levantou devagar. Ainda não tinha dito uma palavra. Pegou a mala que tinha deixado no chão, virou-se e começou a andar em direção à porta. Roberto, espera. Por favor. A gente pode conversar. Ele parou na porta. Virou-se. Olhou para a esposa uma última vez. E disse, com voz quebrada, 22 anos. 22 anos, Márcia. E saiu. A porta se fechou. Márcia desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. Guilherme ficou ali parado, olhando para a mãe destroçada, e não sentiu nada. Nem pena, nem raiva, nem alívio. Apenas um vazio imenso. Roberto não voltou naquela noite. Nem na seguinte. Guilherme recebeu uma mensagem na segunda de manhã. Estou no hotel perto do escritório. Preciso de tempo. Cuida de você. Te amo. Márcia passou os 3 dias seguintes em estado de choque. Não comia. Mal saía do quarto. Quando saía, tinha aquela expressão vazia de quem perdeu tudo. Tentou ligar para Roberto dezenas de vezes. Ele não atendia. Mandou mensagens longas, pedindo desculpas, implorando por uma chance. Ele não respondeu. Guilherme também ficava no quarto. Faltou à escola na segunda e na terça. Na quarta, Mateus apareceu no apartamento. Cara, você precisa sair desse buraco. Precisa respirar. Não tenho vontade de fazer nada. Eu sei. Mas você não pode deixar isso te destruir também. Você fez o que era certo. Agora você precisa seguir sua vida. Mas como seguir a vida quando tudo tinha desmoronado? Guilherme não tinha resposta. Na quinta-feira, Roberto finalmente voltou. Mas não voltou para ficar. Voltou para buscar suas coisas. Chegou na hora do almoço, quando sabia que Márcia estaria lá. Guilherme estava no quarto quando ouviu a porta. Ouviu as vozes. A da mãe, desesperada. A do pai, fria, distante. Roberto, por favor,
Vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, Márcia. Foi um erro horrível. Mas a gente pode superar isso. Casais superam traições. Não sei se posso superar. Não sei se quero superar. Por favor, pela nossa família, pelo Guilherme. Não usa o Guilherme como desculpa. Foi ele que teve coragem de fazer o que era certo. Foi ele que me mostrou quem você realmente é. Silêncio. Depois, a voz de Márcia, quebradiça. Você vai pedir o divórcio? Não sei ainda. Preciso pensar. Preciso processar tudo isso. Roberto entrou no quarto onde Guilherme estava. Olhou para o filho. Posso entrar? Guilherme acenou que sim. Roberto se sentou na beirada da cama. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois, o pai falou: obrigado por me contar. Sei que não foi fácil. Eu não sabia se era a coisa certa. Era. Mesmo doendo, era. Roberto passou a mão pelo rosto, cansado. Eu queria ficar com raiva de você. Queria poder culpar você por ter acabado com meu casamento. Mas não posso. Porque você não acabou com nada. Só mostrou o que já estava quebrado. Pai, eu sinto muito. Não sinta. Você não tem culpa de nada. Roberto olhou para o filho com olhos marejados. Eu que sinto muito. Sinto muito por você ter visto aquilo. Por ter carregado esse peso sozinho. Por ter sido colocado nessa posição. Abraçaram-se. Foi a primeira vez em anos que pai e filho se abraçavam de verdade. E ambos choraram. Não eram lágrimas apenas de tristeza. Eram lágrimas de liberação. De algo que tinha sido reprimido por tempo demais. Quando Roberto saiu do quarto, carregando 2 malas grandes, Márcia estava na sala. Você vai mesmo embora? Vou ficar no hotel por enquanto. Depois vou alugar um apartamento. Você pode ficar aqui com o Guilherme. Vou continuar pagando as contas. Mas não posso. Não consigo ficar. E a gente? Existe alguma chance pra gente? Roberto olhou para a mulher com quem tinha passado 22 anos. E viu uma estranha. Não sei, Márcia. Sinceramente, não sei. E foi embora novamente. Os dias seguintes foram estranhos. O apartamento parecia maior, mais vazio. Guilherme e Márcia mal conversavam. Quando precisavam falar, usavam frases curtas, funcionais. Vai ter arroz no almoço? Vou sair. Ok. Lucas tentou ligar para Márcia algumas vezes. Ela não atendeu. Ele mandou mensagens. Ela bloqueou. Para ela, Lucas tinha se tornado símbolo de tudo que tinha dado errado. A lembrança viva de seu erro. Dona Neuza, a diarista, percebeu as mudanças imediatamente quando voltou ao trabalho na sexta-feira seguinte. As roupas de Roberto não estavam mais no armário. Márcia tinha olheiras profundas. Guilherme estava ainda mais fechado que de costume. Posso fazer alguma coisa, Dona Márcia? Dona Neuza perguntou com gentileza genuína. Márcia balançou a cabeça. Nada. Neuza. Obrigada. Mas Dona Neuza conhecia a resposta. Tinha visto aquilo chegando há meses. Às vezes, as pessoas que observam de fora veem o que as pessoas de dentro fingem não ver. No condomínio, os boatos começaram a se espalhar. Roberto não estava mais morando no apartamento. Márcia estava com aparência péssima. Lucas tinha parado de dar aulas ali. As peças do quebra-cabeça foram se juntando nas mentes fofoqueiras dos vizinhos. Dona Silvia do 302 comentou com Juliana do 1105 no elevador. Acho que os Mendes estão se separando. Sério. Eles pareciam tão bem juntos. Aparências enganam, minha filha. Sempre enganam. Camila do 508 disse para a irmã Beatriz. A Márcia estava transando com o Lucas. Todo mundo sabia, menos o marido. Até que alguém contou. Quem contou? Dizem que foi o filho. Que situação horrível. As fofocas circulavam, cresciam, se distorciam.
Logo toda o residencial Águas Claras sabia alguma versão da história. Márcia sentia os olhares quando saía do apartamento. Os sussurros. Os julgamentos. 2 semanas depois da explosão, Roberto apareceu novamente. Dessa vez, convidou Guilherme para jantar fora. Foram a um restaurante japonês que o pai gostava. Pediram combinados de sushi e conversaram. De verdade conversaram. Pela primeira vez em anos. Como você está lidando com tudo isso? Roberto perguntou. Não sei. Às vezes acho que fiz a coisa certa. Às vezes me sinto culpado. A culpa não é sua, Guilherme. Nunca foi. Mas eu acabei com a nossa família. A família já estava acabada. Você só puxou o band-aid. Doeu mais no momento, mas era necessário. Roberto tomou um gole de saquê. Eu estava vivendo uma mentira. Prefiro uma verdade dolorosa que uma mentira confortável. Você vai perdoar ela? Roberto demorou a responder. Não sei se perdão é a palavra certa. Talvez um dia eu consiga entender. Talvez um dia a raiva passe sobre apenas tristeza. Tristeza pelo que poderia ter sido e não foi. Vocês vão se divorciar? Provavelmente. Mas vamos fazer isso com calma. Sem guerra. Pelo seu bem também. Guilherme assentiu. E o Lucas? Esse eu nunca vou perdoar. Havia uma dureza na voz do pai. Um homem que entra na casa de outro homem, que come a comida que ele paga, que olha nos olhos do filho dele, e transa com a esposa dele. Esse tipo de pessoa não merece perdão. Silêncio. Pai, eu vi ele. Vi o Lucas. Vi como ele olhava para a mãe. Vi como ela olhava para ele. Não era só sexo. Tinha algo mais. Pior ainda. Roberto fechou os olhos. Se fosse apenas físico, apenas desejo, talvez fosse mais fácil. Mas se tinha sentimento, se ela realmente sentia algo por ele. Não terminou a frase. Depois do jantar, Roberto deixou Guilherme na porta do prédio. Não subiu. Disse que ainda não estava pronto para entrar naquele apartamento novamente. Te amo, filho. Nunca esquece disso. Também te amo, pai. Guilherme subiu sozinho. Quando entrou, a mãe estava na cozinha, lavando louça. Olhou para ele com esperança. Como foi? Foi bom. Ele falou alguma coisa sobre mim? Guilherme podia mentir. Podia poupar os sentimentos dela. Mas estava cansado de mentiras. Ele disse que provavelmente vão se divorciar. Viu a dor cruzar o rosto da mãe. Viu as lágrimas brotarem. Mas não sentiu vontade de confortar. Apenas acenou com a cabeça e foi para o quarto. As semanas se transformaram em meses. Roberto de fato alugou um apartamento menor, mais perto do escritório. Guilherme passava os finais de semana com ele. Era estranho no começo, ver o pai morando sozinho, mas aos poucos se acostumaram à nova dinâmica. Márcia tentou reconstruir algum tipo de relacionação com o filho. Cozinhava suas comidas favoritas. Perguntava sobre a escola. Oferecia ajuda com os estudos. Guilherme aceitava tudo educadamente, mas havia uma distância que não conseguia ser superada. A confiança, uma vez quebrada, não volta facilmente. Lucas desapareceu completamente do condomínio. Parou de atender as outras clientes. Cancelou todos os contratos. Algumas vizinhas comentaram que ele tinha se mudado para o Rio de Janeiro. Outras diziam que estava dando aulas em uma academia em Guarulhos. Ninguém sabia ao certo. E ninguém se importava muito. Guilherme focou no vestibular. Usou toda aquela dor, toda aquela raiva, toda aquela confusão e canalizou para os estudos. Estudava 10, 12 horas por dia. Mateus brincava que ele tinha virado uma máquina de resolver questões. Você precisa relaxar também, brother. Senão vai pirar. Estudar é a única coisa que faz sentido agora. Números não mentem. Fórmulas não traem. É tudo previsível, lógico. Em dezembro, Guilherme fez as provas. Foi bem. Melhor do que esperava. Em janeiro,
O resultado saiu. Aprovado em engenharia na USP. Roberto chorou quando soube. Lágrimas de orgulho. Você conseguiu, filho. Mesmo com tudo que aconteceu, você conseguiu. Márcia também chorou. Mas suas lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de alguém que sabia que o filho estava crescendo, se afastando, construindo uma vida onde ela seria apenas uma figura periférica. O processo de divórcio começou em fevereiro. Foi civilizado. Sem brigas por bens. Sem disputas por dinheiro. Roberto era generoso. Márcia não exigia mais do que o justo. Ambos queriam apenas que aquilo acabasse. Em abril, Guilherme completou 18 anos. Teve 2 festas. Uma pequena com a mãe, apenas eles dois, bolo simples e parabéns constrangido. Outra maior com o pai e os amigos, em um barzinho, com música e risadas. A divisão estava completa. Em julho, Guilherme começou a fazer as malas para a mudança. Tinha conseguido vaga na moradia estudantil da USP. Ia morar no campus. Longe do apartamento. Longe das memórias. Longe de tudo aquilo. Márcia tentou convencê-lo a ficar. O campus é longe, filho. Você pode morar aqui e ir de metrô. Vai ser mais confortável. Eu preciso de espaço, mãe. Preciso viver minha própria vida. Ela entendeu. Ou pelo menos fingiu entender. No dia da mudança, Roberto ajudou a levar as caixas. Subiram e desceram o elevador várias vezes, carregando livros, roupas, computador. Márcia ficou na porta do apartamento, observando. Quando tudo estava pronto, quando as caixas estavam no carro de Roberto e era hora de partir, Márcia abraçou o filho. Um abraço longo, desesperado, como se fosse a última vez. Me perdoa, ela sussurrou no ouvido dele. Por favor, algum dia, me perdoa. Guilherme não respondeu. Apenas se soltou gentilmente e entrou no carro. Roberto acenou para a ex-esposa. Um aceno educado, distante. Ela acenou de volta. E foram embora. No caminho para o campus, pai e filho ficaram em silêncio a maior parte do tempo. Até que Roberto falou: Você sabe que sua mãe te ama, né? Apesar de tudo. Eu sei. E você sabe que nada disso foi culpa sua. Eu sei. E você sabe que você pode me ligar a qualquer hora, qualquer dia, para qualquer coisa. Eu sei, pai. Eu sei. Mais silêncio. Você acha que um dia vai conseguir perdoar ela? Roberto perguntou. Guilherme olhou pela janela, vendo a cidade passar. Não sei. Talvez. Mas não agora. Agora eu só quero começar de novo. Longe de tudo isso. Roberto assentiu. É justo. Chegaram ao campus. Descarregaram as caixas no pequeno quarto da moradia. Era simples, mas era dele. Seu espaço. Sua nova vida. Quando Roberto foi embora, Guilherme ficou ali sozinho, sentado na cama nova, olhando as caixas ainda fechadas, e finalmente deixou as lágrimas saírem. Chorou por tudo que tinha perdido. Pela família que não existia mais. Pela inocência que tinha sido roubada. Pela infância que tinha terminado abruptamente naquela terça-feira chuvosa de agosto. Chorou até não ter mais lágrimas. E então respirou fundo, limpou o rosto e começou a desempacotar as caixas. A vida continuava. Sempre continua. O café na esquina da Avenida Paulista estava cheio naquela tarde de sábado. Guilherme estava sentado em uma mesa perto da janela, laptop aberto, estudando para uma prova de resistência dos materiais. Tinha 21 anos agora. O rosto tinha perdido aquela redondeza adolescente, ganhado contornos mais definidos, mais adultos. Usava barba curta, óculos de grau, tinha aquele ar de universitário sério que passa mais tempo em bibliotecas que em festas. A vida na USP tinha sido boa para ele. Tinha encontrado seu lugar entre os colegas de curso, formado amizades sólidas, se destacado nas disciplinas. As notas eram excelentes. Os professores o respeitavam. Tinha até conseguido uma iniciação científica, trabalhando com estruturas metálicas, que pagava uma bolsa de R$ 500 por mês. Morava sozinho agora, em uma república perto do campus.
Dividia o apartamento com outros 3 estudantes de engenharia. Era bagunçado, barulhento, às vezes caótico, mas era dele. Sua independência. Sua liberdade. O relacionamento com o pai tinha ficado mais forte. Conversavam pelo menos 3 vezes por semana. Jantavam juntos todo domingo. Roberto tinha feito terapia, trabalhado as feridas da traição, e estava em um lugar melhor. Tinha até começado a namorar de novo, uma colega de trabalho chamada Patrícia, divorciada também, 2 filhos adolescentes. Era algo leve, sem pressa, sem pressão. Com a mãe era mais complicado. Guilherme havia a cada 2 ou 3 meses. Almoços tensos onde conversavam sobre amenidades. Ela perguntava sobre a faculdade. Ele respondia com frases curtas. Ela tentava se aproximar. Ele mantinha distância. Não era raiva, não mais. Era apenas vazio. Um espaço que tinha sido preenchido por decepção e que nunca mais voltou a ser o que era. Márcia ainda morava no mesmo apartamento. Roberto continuava pagando a manutenção, mesmo depois do divórcio finalizado. Ela tinha voltado a dar aulas de educação física em uma escola particular. Tinha emagrecido muito no primeiro ano após a separação, depois engordado de novo, depois estabilizado. Os cabelos tinham mais fios brancos agora. As rugas ao redor dos olhos eram mais profundas. Namorou algumas pessoas nesses 3 anos. Nada sério. Nada que durasse mais de alguns meses. Carregava o peso de saber que tinha destruído seu próprio casamento, e isso a impedia de se entregar completamente a qualquer nova relação. Vivia com uma culpa que não sabia como expurgar. Lucas nunca mais apareceu. Guilherme tinha ouvido, através da rede de fofocas do condomínio que chegava até Dona Neuza, que chegava até a mãe que comentava com ele, que Lucas tinha se casado com uma personal trainer no Rio de Janeiro. Tinham aberto uma academia juntos. Viviam bem. Tinham esquecido São Paulo e todos os seus fantasmas. A vida tinha seguido para todos. Cada um carregando suas cicatrizes, cada um construindo sua própria versão de recomeço. Guilherme estava tão concentrado nos cálculos de momento fletor que não percebeu quando alguém parou ao lado de sua mesa. Guilherme levantou os olhos. Demorou alguns segundos para reconhecer. Era uma garota da época da escola. Fernanda, Fabiana, Francisca. Não se lembrava do nome exato, mas lembrava do rosto. Era da turma do 3º ano, mas de outra sala. Oi, respondeu, educado mas sem muita animação. Você se lembra de mim? A gente estudou junto no São Bernardo. Sim, claro. Mentira educada. Posso sentar? Ela já estava puxando a cadeira. Guilherme fechou o laptop. Claro. Ela se sentou, sorriso largo. Faz quanto tempo? Você mudou tanto. A barba, os óculos. Tá fazendo o quê? Engenharia. Na USP. Que legal. Eu estou em publicidade na ESPM. É puxado, mas estou amando. Conversaram por alguns minutos sobre a faculdade, sobre a vida universitária, sobre amigos em comum. Era uma daquelas conversas superficiais de reencontro casual. Mas então ela disse algo que fez Guilherme congelar. Nossa, aquela história dos seus pais foi tão pesada. Todo mundo na escola ficou sabendo na época. Deve ter sido horrível para você. Guilherme sentiu o peito apertar. Foi complicado. Mas seu pai está bem agora? Ouvi dizer que ele está namorando. Como ela sabia? Como ainda se importava? Porque as pessoas nunca esqueciam. Está sim. Ele está bem. E sua mãe? Também está. Ela percebeu o desconforto. Desculpa, não queria ser invasiva. É que na época todo mundo comentou muito e... Não tem problema. Guilherme abriu o laptop novamente. Olha, eu preciso voltar a estudar. Tenho prova segunda. Ah, claro. Desculpa atrapalhar. Ela se levantou. Foi bom te ver. Igualmente. Ela foi embora. Guilherme ficou olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. 3 anos.
3 anos e as pessoas ainda lembravam. Ainda comentavam. Ainda reduziam sua família inteira a uma fofoca de corredor. Fechou o laptop, pagou o café e saiu. Caminhou pelas ruas de São Paulo sem destino certo. A cidade estava agitada como sempre. Pessoas correndo para todos os lados, buzinas, ruídos, vida acontecendo em ritmo acelerado. Parou em frente a uma livraria. Entrou. Caminhou entre as estantes, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Não estava procurando nada específico. Só queria estar em um lugar silencioso, calmo. Na seção de autoajuda, pegou um livro sobre perdão. Leu a contracapa. Perdoar não significa esquecer. Significa libertar você mesmo do peso da mágoa. Pensou na mãe. Nos últimos 3 anos de distância emocional. Nas conversas vazias. Nos almoços tensos. Na relação que tinha sido irremediavelmente alterada por aquele dia de agosto. Será que um dia conseguiria perdoar de verdade? Não apenas dizer que perdoava, mas realmente sentir? Realmente soltar aquela pedra que ainda carregava no peito? Não sabia a resposta. Talvez nunca soubesse. Devolveu o livro à prateleira e saiu da livraria. O celular vibrou. Era uma mensagem da mãe. Oi, filho. Queria saber se você pode vir almoçar domingo. Faz um mês que não nos vemos. Vou fazer aquela lasanha que você gosta. Guilherme olhou para a mensagem por longos segundos. Podia inventar uma desculpa. Tinha usado dezenas delas nos últimos anos. Prova. Trabalho de grupo. Projeto de iniciação científica. Era fácil mentir. Mas estava cansado de mentiras. Mesmo as pequenas. Mesmo as piedosas. Digitou. Ok, mãe. Que horas? A resposta veio rápida. 12:00. Vou esperar você com carinho. Te amo. Guilherme não respondeu o te amo de volta. Ainda não conseguia. Mas estava disposto a ir. Era um começo. Voltou para a República caminhando. Levou quase 1 hora, mas precisava do tempo para pensar. Quando chegou, os colegas estavam na sala, jogando videogame e rindo alto. Cumprimentou todos e foi para o quarto. Sentou-se na cama, pegou o celular e abriu a pasta de fotos antigas. Rolou até encontrar uma foto da família. Era de 5 anos atrás. Um aniversário dele. Todos sorrindo. Pai, mãe e filho. Uma família que parecia feliz. Uma família que parecia indestrutível. Olhou para aquela imagem por muito tempo. Tentou se lembrar como era não saber. Como era acreditar que os pais eram perfeitos, que o casamento era sólido, que aquela unidade nunca se quebraria. Não conseguiu. Aquele garoto da foto não existia mais. Tinha sido substituído por alguém que sabia demais. Que tinha visto demais. Que carregava demais. Mas mesmo carregando tudo isso, tinha conseguido seguir em frente. Tinha conseguido construir algo. Tinha conseguido não deixar que aquilo destruísse completamente. E talvez fosse isso. Talvez não se tratasse de esquecer ou perdoar completamente. Talvez se tratasse apenas de não deixar que aquilo definisse quem ele era. De não deixar que os erros dos pais se tornassem suas próprias prisões. Deletou a mensagem digitada para a mãe e escreveu outra. 12:00 está ótimo. Até domingo. E dessa vez, depois de hesitar por apenas um segundo, adicionou, te amo também. Porque apesar de tudo, era verdade. Em algum lugar, debaixo de todas as camadas de decepção e mágoa e distância, ainda existia amor. Não era o mesmo amor de antes. Era menor, mais cauteloso, mais ferido. Mas ainda existia. E talvez fosse suficiente. Por enquanto. Deitou na cama, olhando para o teto manchado do quarto. Lá fora, ouvia os colegas rindo de algo no videogame. Ouvia o som do trânsito na rua. Ouvia a vida acontecendo. E pela primeira vez em muito tempo, Guilherme Mendes sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade completa. Não era ausência de dor. Mas era a aceitação de que algumas coisas quebram e não podem ser totalmente consertadas. E mesmo assim, a vida continua. As pessoas continuam. Carregando suas rachaduras, suas cicatrizes,
seus segredos. No condomínio Águas Claras, outras famílias agora ocupavam os corredores, vivendo suas próprias mentiras perfeitamente ensaiadas. O síndico, seu Mário, ainda tinha caso com a secretária. Novos personal trainers treinavam novas senhoras. Novos segredos eram guardados atrás de portas entreabertas. Porque é isso que condomínios são. É isso que famílias são. Construções frágeis de aparências, sustentadas por acordos silenciosos de não perguntar demais, não olhar demais, não saber demais. Até que alguém descobre. Até que alguém não consegue mais ficar quieto. Até que a verdade, essa coisa inconveniente e devastadora, encontra seu caminho para a luz. E quando isso acontece, não há volta. Só há o depois. Só há a escolha de como você vai viver com o peso do que sabe. Guilherme tinha feito sua escolha. Tinha escolhido a verdade, mesmo sabendo o preço. Tinha escolhido não ser cúmplice, mesmo sabendo a dor que causaria. E 3 anos depois, estava começando a entender que talvez não houvesse escolhas certas ou erradas. Apenas escolhas. E suas consequências. E a tentativa de viver com elas da melhor forma possível. O sol estava se pondo sobre São Paulo. As luzes da cidade começavam a se acender, uma por uma, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com seus próprios segredos, suas próprias dores, suas próprias tentativas de redenção. E no meio de tudo isso, um garoto que tinha se tornado homem antes do tempo, deitado em uma cama de república barata, finalmente permitindo que o passado fosse passado. Não esquecido. Nunca esquecido. Mas talvez, finalmente, no lugar onde pertencia. Atrás dele. Anos se passam como água correndo entre os dedos. Não conseguimos segurar. Só podemos observar enquanto tudo escorre, levando consigo versões de nós mesmos que nunca mais voltarão. Guilherme hoje tem 24 anos. Está no último ano da faculdade. Faz estágio em uma grande construtora. Namora uma colega de curso há 8 meses. É um relacionamento bom, leve, honesto. Talvez porque aprendeu cedo o preço da desonestidade. Roberto se casou novamente. Patrícia agora é sua esposa. Vivem em um apartamento em Pinheiros, menor que o antigo, mas mais feliz. Ele aprendeu a trabalhar menos, viver mais. A traição, ironicamente, o forçou a reavaliar prioridades. Às vezes, a destruição traz clareza. Márcia continua no apartamento 704 do Bloco B sozinha. Dona Neuza ainda vai lá 2 vezes por semana, e nota como o lugar ficou silencioso. Não há mais risadas. Não há mais vozes múltiplas se sobrepondo. Apenas uma mulher de 46 anos, envelhecendo diante do espelho, tentando fazer as pazes com suas escolhas. Ela e Guilherme almoçam juntos 1 vez por mês agora. Não é muito. Mas é mais do que era há 2 anos. É progresso. Lento, doloroso, mas progresso. Alguns perdões levam décadas para acontecer. Alguns nunca acontecem. Mas a tentativa já é alguma coisa. Lucas. Lucas. Ele nunca mais pensou na família Mendes. Para ele, foi apenas mais um caso que terminou mal. Mais uma situação que precisou deixar para trás. Vive bem no Rio, com sua esposa personal trainer, sua academia, seus clientes. Dorme tranquilo à noite. Algumas pessoas conseguem. Outras não. O residencial Águas Claras ainda está lá, com seus muros altos e suas câmeras de segurança. Novas famílias chegaram. Outras saíram. O síndico, seu Mário, finalmente se separou. Foi descoberto pela esposa através de uma fatura de hotel esquecida. A vida imita a vida. Os padrões se repetem. Pessoas traem. Pessoas mentem. Pessoas escondem. Até que não conseguem mais. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Não existem finais felizes completos. Não depois de uma traição. Não depois de uma família quebrada. Existem apenas finais possíveis. Finais onde as pessoas aprendem a viver com as cicatrizes. Finais onde a dor diminui, mas nunca desaparece completamente. Guilherme nunca se arrependeu de ter contado. Mesmo nos dias mais difíceis, quando via o pai chorando ou a mãe pedindo perdão pela 100ª vez, sabia que tinha feito o que devia ser feito. Porque segredos são como veneno. Matam devagar,
de dentro para fora, envenenando tudo que tocam. Mas também aprendeu algo que nenhum livro ensina. Aprendeu que fazer a coisa certa não significa que você se sentirá bem depois. Fazer a coisa certa às vezes significa carregar culpa mesmo sem culpa. Significa olhar nos olhos das pessoas que você ama e ver dor que você causou, mesmo que não fosse sua intenção. Significa viver com o peso das consequências, mesmo que não sejam suas consequências. A vida não é como os filmes. Não há música dramática tocando quando você toma decisões difíceis. Não há fade to black depois do confronto. Há apenas o dia seguinte. E o próximo? E o próximo? Há apenas a tentativa exaustiva de continuar vivendo, de continuar sentindo, de continuar acreditando que vale a pena. E sabe o que é mais estranho? Guilherme hoje consegue ver sua mãe como humana. Não como vilã. Não como vítima. Apenas como humana. Alguém que cometeu erros terríveis porque estava sozinha, porque estava carente, porque estava tentando sentir algo além do vazio. Não justifica. Nunca justificará. Mas explica. E às vezes, compreender é o mais próximo que chegamos do perdão. Existe uma última coisa que precisa ser dita. Uma revelação que Guilherme só descobriu aos 23 anos, durante um jantar particularmente honesto com o pai. Roberto tinha bebido mais vinho que o usual. Estava reflexivo, nostálgico. E de repente, disse: "Sabe, filho, eu também não fui perfeito. Passei tanto tempo trabalhando que esqueci de estar presente. Esqueci de olhar para ela. Esqueci de perguntar como ela estava de verdade, não apenas como foi seu dia. Não estou dizendo que o que ela fez foi certo. Nunca vou dizer isso. Mas também não posso fingir que eu era o marido perfeito." Guilherme ficou em silêncio por longos segundos, processando. "Você está dizendo que teve culpa na traição dela?" "Não. A culpa da traição é dela. Mas culpa pela distância entre a gente. Por termos virado estranhos morando na mesma casa. Nisso, eu tive minha parte." E foi nesse momento que Guilherme finalmente entendeu a complexidade real das relações humanas. Que raramente existe um vilão completo e uma vítima completa. Que casamentos morrem aos poucos, negligência por negligência, silêncio por silêncio, até que resta apenas o esqueleto de algo que um dia foi vivo. Isso não perdoa a traição, mas contextualiza. E contexto é tudo. Então, para onde vamos daqui? Para onde vai uma família que foi despedaçada e nunca mais vai se juntar completamente? Vão para frente. Cada um em seu próprio ritmo. Cada um carregando seu próprio peso. Guilherme seguindo sua carreira. Roberto construindo um novo casamento. Márcia aprendendo a viver sozinha, aprendendo que algumas consequências duram para sempre. E talvez, apenas talvez, daqui a alguns anos, quando Guilherme se formar, quando casar, quando tiver filhos, ele vai olhar para trás e perceber que aquele dia horrível de agosto foi também o dia em que aprendeu a coisa mais importante sobre ser humano, que todos nós somos capazes de falhar. Todos nós somos capazes de causar dor. Todos nós precisamos de perdão, mesmo quando não merecemos. O residencial Águas Claras continua lá. As águas nunca foram realmente claras. Sempre foram turvas, cheias de segredos, cheias de mentiras perfeitamente mantidas. Mas na superfície, tudo parece tranquilo. Todo mundo cumprimenta todo mundo nos elevadores. Todo mundo sorri. Todo mundo finge. Até que alguém descobre. Até que alguém não aguenta mais fingir. Até que uma terça-feira qualquer de agosto muda tudo para sempre. E a vida, essa coisa teimosa e persistente, continua. Porque é isso que fazemos. Continuamos. Mesmo quebrados. Mesmo machucados. Mesmo carregando verdades que gostaríamos de não saber. Continuamos. E de alguma forma, incompreensivelmente, absurdamente, milagrosamente, isso tem que ser suficiente.